Boa noite, irmãos, todos que nos assistem. Queremos convidar cada um a se colocar neste momento em atitude de oração, de adoração, para juntos louvarmos o nosso Deus. Vamos orar para darmos início. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós e o Senhor tem demonstrado o teu amor por nós a cada dia. Nos abençoa, Pai, neste culto, que o Senhor possa colocar alegria, gratidão no nosso coração, para que possamos te louvar em espírito e em verdade. Abençoa cada um que está assistindo, que a tua palavra possa achar morada no seu coração. É o que te pedimos em nome de Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino 303, Amor a Jesus. Jesus, sempre te amo, porque sei que és meu. A ti toda honra, louvores dou eu. Meu mestre divino, meu amo, meu rei. A ti, ó Deus Cristo, me submeterei. Eu te amo porque tu morreste por mim. Eu te amo porque teu amor não tem fim. Em ti confiança pra sempre terei. A ti, ó meu Cristo, me submeterei. Eu te amo na vida, na morte também. Sempre hei de louvar-te na glória de além. Agora e pra sempre por ti viverei. A ti, ó meu Cristo, me submeterei. Vamos louvar o Senhor agora com o hino 371 do cantor cristão, Rocha Eterna. Rocha eterna foi na cruz e morreste tu, Jesus. Vem de ti o sangue tal que me limpa todo mal. Traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Nem trabalho, nem penar pode o pecador salvar. Só tu podes, bom Jesus, dar-me vida, paz e luz. Peço-te perdão, Senhor, pois confio em teu amor. Eis que vem a morte atrás dessa vida tão fugaz. Quando ao meu lar subir e o teu rosto em glória vir, rocha eterna, que prazer eu terei em te viver. Boa noite a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias para 1 Pedro 4,
do 12 ao 19, que nos diz assim, por título, a palavra de Deus. O sofrermos por Cristo é privilégio glorioso. Verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos mediante em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com seu nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém, irmãos? Amém. Vamos louvar agora o hino Firme nas Promessas do cantor cristão 154. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos o seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Encerrando o momento dos louvores, cantaremos o cântico Tu És Tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto.
acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por este momento, te agradecemos pela tua bondade e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa, Senhor Deus, agora a pregação da tua palavra, que possamos entendê-la e principalmente colocar em prática na nossa vida, para que as pessoas que não te conhecem possam te conhecer através do nosso testemunho. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos os irmãos, estamos aqui mais uma vez para cultuarmos ao Senhor e agora meditarmos na sua palavra. Vamos orar pedindo que Deus nos abençoe e nos dirija durante este tempo. Senhor Deus, grandioso Pai, nós rogamos a Ti a Tua direção para que venhamos a compreender o ensino da Tua palavra e assim, ó Deus, possamos nos fortalecer através dela. Nós rogamos por isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Pois bem, muitas vezes as pessoas olham para nós diante das nossas dificuldades e dos sofrimentos e aqueles que não conhecem a Cristo podem se questionar: onde está o seu Deus? Muitas vezes em momentos de provação e na sociedade em que nós vivemos, as pessoas são muito tendenciosas a desistirem facilmente das coisas quando alguma dificuldade aparece. Ou até mesmo desistirem do próprio Deus. Por isso que muitas vezes, quando vêm crentes enfrentando dificuldades, as pessoas se questionam. Não é um crente, não crê em Deus, não está com Deus, não diz que é filho de Deus, não diz que é salvo, então por que está passando por essas dificuldades? Irmãos, Deus, o nosso Deus, é um Deus amoroso, é um Deus bondoso e é um Deus que faz tudo visando o bem daqueles que o amam. Nós nunca podemos esquecer disso. O nosso Deus é o Deus que faz tudo visando o bem daqueles que o amam. Embora nós possamos, em alguns momentos, ficar tristes ou desanimados, a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos agir assim em meio às dificuldades. Pelo contrário, a palavra de Deus nos ensina que o homem feliz é aquele que suporta a provação. O homem feliz é aquele que está disposto a suportar a provação. Mas quero ver com os irmãos justamente sobre isso. Por que nós, cristãos, devemos suportar com alegria, devemos realmente ser felizes em meio às dificuldades, em meio às provações? Bem, eu quero ver com os irmãos esta noite duas razões do porquê nós devemos ser felizes quando enfrentamos as provações. A primeira está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, e eu peço que você acompanhe comigo essa leitura. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim: Nisso exultais, embora no presente
por breve tempo, se necessário, estejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, nós podemos perceber aqui que devemos enfrentar com alegria a provação, porque a provação ela aperfeiçoa a nossa fé. É por meio da provação que a nossa fé é aperfeiçoada. Nós podemos perceber que justamente no início do versículo 6, ele diz: nisto exultais, ou seja, devemos ter por motivo de nos exultarmos por causa das dificuldades. É interessante pensarmos sobre isso, porque parece contraditório. Como é que eu vou me alegrar se eu estou passando por uma dificuldade? Bem, é óbvio que as dificuldades doem, é óbvio que as provações, elas nos trazem um pouco de sofrimento e muitas vezes até muito sofrimento. E o texto não exclui essa possibilidade, tanto que ele diz: embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, ou seja, serás então afetados e passamos assim por dificuldades em meio às provações. No entanto, ele diz que isso tem muito valor. Por que isso tem muito valor? Porque é por meio dessas provações que nós assim aperfeiçoamos, confirmamos a nossa fé. Do versículo 3 até o versículo 5, Pedro aqui está justamente falando sobre a viva esperança que nós temos em Cristo, e ele está exortando os irmãos a terem alegria, a estarem firmes nessa viva esperança. Mesmo que no tempo de peregrinação aqui na terra nós venhamos a passar por muitas dificuldades, devemos permanecer alegres nesta viva esperança. O nosso foco deve ser esta viva esperança, essa herança incorruptível que nos aguarda na revelação de Cristo Jesus. Assim, olhando para essa viva esperança, nós reafirmamos, nós confirmamos a nossa fé, mesmo em meio às dificuldades que nós enfrentamos aqui nesta terra. Desta forma, nós temos que exultar. Por quê? Porque em meio às provações, ao aperfeiçoamento da nossa fé, no final de tudo isso vai redundar em louvor, em honra e em glória na revelação do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, apesar da dor e do sofrimento que enfrentamos nesta terra, apesar de qualquer dificuldade ou barreira que venhamos a encarar, no final de todas as coisas, Deus vai ser glorificado. E porque nós amamos a Deus, porque em meio a essas dificuldades nós aperfeiçoamos a nossa fé, nós confirmamos ela, nós assim nos alegramos em Deus ser glorificado, porque esse deve ser o maior objetivo da vida daquele que ama a Deus, glorificar a Deus em todas as coisas. Nós devemos, então, aceitar as provas como parte deste processo de refinamento da nossa fé, que por meio deste processo, e o autor aqui, Pedro, ele vai até comparar isso ao processo de purificação do ouro, né, onde o ouro vai ser fundido. E neste processo, então, de purificação do ouro, que vai passar pelo fogo, ele vai, então, sendo refinado. E assim as impurezas vão sendo retiradas dele. E quanto mais impurezas, quanto mais refinado ele, então, mais puro, mais valioso este ouro se torna. Da mesma forma, então, as provas nos ajudam a crescer para que nós venhamos, então, a ter então, a nossa fé mais confirmada, a nossa fé, então, mais refinada diante do Senhor Jesus Cristo, até a volta do Senhor Jesus. Muitas vezes, nós deixamos de confiar, nós vacilamos em nossa fé, porque nós não estamos felizes em Deus. Muitas vezes nós buscamos a Deus, nós nos encontramos satisfeitos em Deus somente quando nós desfrutamos dele momentos de alegria. Somente quando nós desfrutamos dele momentos bons, momentos em que as coisas andam bem. Mas
a palavra nos chama justamente ao contrário, a reafirmar a nossa fé, a reafirmar a nossa confiança, a nos sentirmos cada vez mais satisfeitos em Deus, também nos momentos de dificuldade. Este é o grande desafio. Nós estarmos plenamente felizes, confiantes e firmes na fé no Senhor, mesmo em meio às provações que enfrentamos aqui nesta terra. Porque, irmãos, é justamente nessas dificuldades, nesses testes que a vida nos dá, que nós realmente sabemos se nós confiamos em Deus ou não. Mas será que ao sermos provados, a nossa fé tem permanecido assim, firme, inabalável? Ou será que nós nos desanimamos ao ponto de deixarmos de confiar nele, deixarmos de desenvolvermos a nossa fé e ao invés de nos purificarmos como o ouro, temos trazido mais impurezas com a ira, com a indignação, com a falta de alegria em Deus nas nossas vidas. Entendem? Desta forma, a provação encontra seu valor na vida do cristão, porque é por meio dela que a nossa fé se aperfeiçoa. É por meio deste fogo que a nossa fé se refina e assim se torna cada vez mais confirmada para a revelação da glória do Senhor Jesus Cristo. Assim, nós vimos, primeiramente, que as provações, nós como crentes devemos enfrentar com alegria as provações, porque ela aperfeiçoa a nossa fé. Mas o segundo motivo, eu quero ver com os irmãos lá no livro de Tiago, capítulo 1. E eu peço que você abra para acompanhar a leitura, Tiago, capítulo 1. Vamos ler do versículo 2 até o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus, Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, o que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O versículo 12, irmãos, nos diz o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A segunda razão pelo qual nós devemos enfrentar as provações com alegria é porque as provações produzem em nossas vidas perseverança. Por meio das provações, nós então desenvolvemos a perseverança. Isso, irmãos, é um fator que nós precisamos no nosso dia a dia. Eu não sei se você parou para perceber, mas tanto no primeiro texto como nesse texto também, existe um fator que está em comum, que é o foco na revelação do Senhor Jesus Cristo, que é o alvo no retorno de Jesus, no momento em que nós assim nos uniremos com o Senhor e para todo sempre estaremos com Ele nos céus. Assim, por meio desta esperança, toda provação, toda dificuldade que nós enfrentamos aqui nesta terra se torna motivo de alegria. Por quê? Porque ao olharmos para as provações, ao olharmos para os testes e as barreiras que a vida nos dá, nós podemos olhar para uma pátria superior que nos aguarda, para um local onde nós viveremos para todo sempre, onde não haverá mais essas dificuldades, mais essas dores ou essas provações que nós temos para enfrentar. Assim, ao enfrentarmos essas dificuldades aqui na terra, nós podemos contemplar e valorizar e assim ansiar ainda mais, com maior perseverança,
a pátria celestial. É por isso que a provação nos leva à perseverança. É o que o texto então nos diz, e aqui Tiago, ele deixa bem claro isso. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, ou seja, de muita alegria, ao passardes por várias provações. Isso é interessante demais. Será que nós temos realmente, ao passarmos pelas dificuldades, temos realmente olhado para o Senhor e dado graças a Ele por isso? Muitas vezes nós agradecemos pela bonança, agradecemos pelos tempos bons e alegres que vivemos, mas que nós venhamos também a ter por motivo de alegria as dificuldades, justamente porque por meio dessas dificuldades nós somos aperfeiçoados e nós assim desenvolvemos uma maior perseverança no Senhor. É o que nos diz o versículo 3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E essa perseverança, então, tem uma ação completa nas nossas vidas. Essa perseverança na fé que nós desenvolvemos por meio das provações nos leva a cada vez mais sermos mais perfeitos, mais íntegros e tirarmos da nossa vida toda a deficiência. Isso aqui é algo muito maravilhoso. Porque muitas vezes nós esquecemos de olhar para as dificuldades com esta visão que a Bíblia nos mostra. De olhar para as dificuldades e pensarmos através delas, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem me ensinado, por meio desta provação, que eu devo permanecer mais firme, mais confiante e assim perseverar ainda mais no Senhor. Porque o Senhor me prometeu que um dia eu viverei num lar celestial, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais doença, onde não haverá mais nada que possa assim me afetar e me levar ao sofrimento. Dessa forma, a provação produz em nós perseverança. Mas preste atenção que ele diz no versículo 3 que esta provação, uma vez confirmada. Por quê? Porque pode ser que você, ao enfrentar a provação, não suporte ela e, ao invés de confirmar a sua fé, você venha a negá-la. Isso acontece. Quantas pessoas que nós conhecemos, por causa que enfrentou uma dificuldade aqui ou acolá, ao invés de reafirmarem a sua fé em Deus, abandonaram, negaram ao Senhor. Isso acontece e nós estamos sujeitos a isso. Por isso que devemos sempre estar firmes. Por isso que em todos os momentos, nos momentos bons de satisfação, de alegria, nos momentos ruins de dificuldade, de provação, nós devemos sempre confiar no Senhor e buscar ao Senhor, para que todas as dificuldades que nós venhamos a enfrentar, por maior que seja, não venha a ser nenhum empecilho na nossa fé, antes venha a ser motivo de confirmarmos cada vez mais ela. Então nós podemos perceber o quanto estas duas coisas estão extremamente ligadas, né? A provação produz em nós uma fé mais refinada, uma fé mais permanente, uma fé mais sólida e firme, e assim nos leva a uma vida de mais perseverança no Senhor, a uma vida mais constante e permanente em Deus. Assim, irmãos, nós devemos ter isso em mente e que nós nunca venhamos a esquecer desta verdade. Porque, como nos diz o versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu para os que o amam. O que nos aguarda no céu é muito maior do que qualquer dor ou sofrimento que nós venhamos a enfrentar nesta terra. Mas você pode olhar e dizer, mas é impossível suportar tamanha provação que eu tenho enfrentado. Não pense dessa forma. Olha o que nos diz, e eu peço que você acompanhe comigo, o livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, nos diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Nenhum de nós enfrentamos tamanha barreira, dificuldade, provação, tentação ou dor que nós não possamos
suportar. Aquilo que Deus nos faz passar como seus filhos, nós somos capazes sim de suportar. E Ele sempre provê o livramento em meio a essas dificuldades. A questão é, será que nós temos realmente resistido até onde nós devemos resistir? Ou facilmente nós temos desistido? Entende? Assim, nós devemos lembrar disso. Deus, Ele sempre nos proverá o livramento para que nós possamos suportar as provações. O nosso Deus, irmãos, não nos abandona. O nosso Deus não nos deixa de lado, porque Ele fez uma promessa e Ele é fiel. Aquele que começou uma boa obra em nós, Ele é fiel para completá-la. E é isso que Ele vai fazer. Então, considere para a sua vida este ensinamento. Aprenda a suportar e permita-se viver as provações, de modo que elas lhe levem a um aperfeiçoamento de fé e assim produzam em sua vida uma maior perseverança no Senhor. Nós devemos ter isso em mente, de que se Deus nos permite passar por essas provações, é porque Ele quer nos ensinar algo, Ele quer aperfeiçoar alguma área em nossas vidas. E é muito bom, irmãos, quando Deus quer nos ensinar algo, porque isso é sinal de que Ele se preocupa conosco, que Ele se importa conosco, que Ele realmente quer ver o melhor para a nossa vida. Assim, nós devemos buscar viver de modo que agrade ao Senhor, desenvolvendo a nossa fé e a nossa perseverança através das provações. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nós te damos graças por este tempo de meditação. Pedimos que o Senhor nos abençoe para que mesmo em meio às dificuldades, às provações, nós venhamos a permanecer firme na fé e assim, ó Deus, sempre confiantes e perseverantes no Senhor. Nós rogamos por isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos então agora para os momentos, de oração. Todos podem estar se reunindo e tirando este tempo para juntos orarem ao Senhor, sempre lembrando de compartilhar os pedidos de oração, de estar intercedendo a Deus pelos pedidos que são colocados nos grupos da igreja e assim nós podemos estar orando juntos, embora separados fisicamente, mas unidos em oração. Então, que Deus abençoe a todos e uma boa noite. Provações vêm de Deus, em amor fortalece.
assim eu sei, eu limpo, mais fruto darei. Regozija em Deus, que erros não faz, Ele sabe o fim do caminho.